Capítulo 47 Fúria Vermelha. Desde as ruínas da Montanha Solar, o caminho até o extremo norte era longuíssimo. Então, o melhor seria completá-lo voando. Orion e Ablon estavam por então feridos que não lhes restavam forças para materializar suas asas. O transtorno seria contornado, segundo o monarca, após uma curta visita a Egnias, uma de suas 10 colônias, onde eles poderiam comer, beber e descansar em segurança. Egnias situava-se a apenas alguns quilômetros de Gedala, o único porto marítimo de Saca, e havia sido construída no fundo do mar, dentro de uma caverna que tinha a reputação de ser impenetrável, graças aos feitiços que a encobriam e ao regente que a administrava. Thera, o general turquesa, um dos braços direitos de Orion, versado também em técnicas de combate quanto na manipulação de alta magia. Sozinhos, com suas couraças destruídas e carregando o cadáver de Star, os dois amigos se dirigiram a Gedala, ainda regida pelos sacerdotes solares. Lá chegando, tiveram uma surpresa ao enxergar os atracadouros repletos de navios atlantes e uma revelação terrível ao saber o motivo. Valendo-se da ausência de Orion, os homens de Enoque, seus inimigos, descobriram que Ignias escondia, fazia algumas semanas, um de seus artefatos nacionais, a lança de Nod, entregue à Thera por Inanna. Esse evento foi o estupim, uma desculpa, na verdade, para que os enoquianos rompessem a trégua e atacassem as colônias. Cercado, sangrando e com a cidade já devastada, Thera, que ainda lutava, lançou 2 encantos praticamente ao mesmo tempo, um deles destinado a lacrar a caverna e o outro com o objetivo de chamar os Ecalotes, as entidades nativas do rio Oceanos, criaturas compostas de plasma concentrado, cujo único propósito é destruir e matar. Os Ecalotes chacinaram os invasores e liquidaram Thera em seguida, mas não conseguiram escapar para a superfície. Sendo assim, Ignias permaneceria selada, conservando a lança de Nod fora do alcance dos homens e dos anjos pelos próximos 37.000 anos. Esse ataque levaria as guerras mediterrâneas a outro patamar, mais feroz e sangrento. Seus confrontos ainda vitimariam milhões de pessoas nos séculos por vir, antes que o dilúvio, enfim, sepultasse essas 2 civilizações magníficas. No porto de Gedala, cara a cara com seus almirantes, Orion enfrentou outro dilema. Prometera a Ablon acompanhá-lo ao extremo norte, mas se não regressasse de imediato à ilha de Mu, toda a sociedade atlântica seria extinta no intervalo de meses, tamanho era o ímpeto dos seus oponentes. O Vingador não o culpou nem guardou ressentimentos, afinal, o dever de ressuscitar Star era dele. E, ademais, não havia nenhuma garantia de que os tais campos elíseos de fato existissem. Orion sentiu-se culpado por abandonar o colega, culpa essa que o atormentaria pelo resto de seus dias, mas que também seria, de alguma forma, responsável por mantê-los ligados, mesmo depois dos eventos que abalariam o céu e a terra nos milênios vindouros. Como compensação, o rei ungido ordenou que um de seus barcos, o Paruna, conduzisse o general à enseada de Pec-Danaar, ao norte do mar de Tétis, de onde ele poderia iniciar sua caminhada até a Hiperbórea. Utilizou ainda um restinho de poeira cósmica para encerrar o corpo de Star em um esquife de gelo, dando forma a um ataúde que a protegeria das intempéries. Uma vez em terra, Ablon improvisou um trenó próprio para a travessia na grama, na areia e na neve e começou sua jornada de fé
renunciando por ora à tarefa de capturar Metatron. Os riscos dessa viagem eram incalculáveis, e o pior deles encontrava-se atrás dos Montes Cinzentos. A Hiperbórea, hoje correspondente à Sibéria, era nesse período cercada por uma cadeia de montanhas altíssimas que a isolava das demais nações antediluvianas. Não bastasse o inconveniente do frio, comentava-se que aquele era o lar de uma perigosa linhagem de feiticeiros, os magos brancos, também referenciados como tulianos, em razão da terra de onde supostamente provinham a ilha de Thule, atuais Islândia e Groenlândia. Os tulianos eram tão reclusos que ninguém, nem os atlânticos, conhecia seus hábitos. Nas cortes do sul corria ainda o boato de que esses cultistas observavam em segredo as metrópoles e as influenciavam por meio de espiões, agentes infiltrados e, é claro, bruxaria. Se isso era ou não verdade, o próprio Orion jamais saberia, contudo a paranoia associada a eles era frequente, fosse em Mu ou em Enoque, na Lemúria, em Ária ou Shadair. Às duras penas, Ablon percorreu o continente e alcançou os Montes Cinzentos, os Montes Urais, que atualmente separam o leste e o oeste da Rússia, são resquícios dessas elevações que, à época, se prolongavam também no sentido norte-sul, delineando uma cordilheira em meia-lua. Naqueles tempos, só existia uma passagem através das montanhas. Um desfiladeiro fechado por um portão duplo, incrustado de gelo, somando 35 metros de altura. O general fez uma pausa e observou pensativo. Em condições normais, não seria difícil transpô-lo, mas agora, além dos cortes e das queimaduras, ele carregava o esquife. Os poderes de Ka afetavam não só o corpo, mas o espírito, e após o combate no deserto, ele não parara um segundo para descansar, não dormira, tampouco comera. De feridas abertas, espada rota e armadura em pedaços, ele primeiro tentou a alternativa mais lógica. Aproximou-se das seções e bateu nelas com força. Por alguns minutos, ouviu apenas o sopro do ar, as gélidas correntes a circundar a montanha. Gritou. Clamou por reis e soldados, mas não percebeu nenhuma movimentação nas guaritas. Quando já prescrutava a encosta buscando pontos e gretas para a escalada, um ruído metálico ecoou e as portas gêmeas se desmembraram. O Vingador aguçou os sentidos. Não imaginava que os tulianos seriam amistosos, mas esperava que fossem minimamente corteses, razoáveis o bastante para aceitar um diálogo. Pouco a pouco, o desfiladeiro se revelou. Dentro dele, a temperatura era morna, graças ao aconchego dos paredões e a uma série de encantos climáticos. O anjo calculou que a garganta teria uns 20 quilômetros de extensão e atravessaria as cordilheiras de ponta a ponta, terminando num segundo portão. Nas laterais, enfileiravam-se fortalezas e torres escavadas na rocha, de ângulos retos vagamente azuladas ao reflexo do céu. Não havia sinais de plantas nem de madeira, o que dava à cidadela um aspecto de luto, perturbador e sinistro para os que não fossem habituados à vida no Ártico. Ablon entendeu o gesto como um convite e avançou, trazendo consigo o trenó. Logo após a soleira, o ambiente se prolongava em um pátio redondo. No bojo dessa praça despontava um obelisco idêntico ao que Orion lhe mostrara em Atlântida, à exceção da superfície marcada aqui, não por runas ou letras, mas pelos contornos de um círculo, com outro menor no centro, e do eixo partiam 12 hastes que se entortavam nas pontas
como a figura de um sol estilizado. Cingindo o monumento, espalhavam-se seus guardiões. Eram tão humanos quanto os povos do sul, mas exibiam a pele clara, o corpo raquítico, os olhos profundos, o nariz pequeno, os lábios murchos, os cabelos ralos, presos por argolas de prata. O curioso era que, apesar da magreza, eram todos muito altos, com mais de 2 metros, e tinham a expressão apática, tornando difícil antever suas ações. Vestiam-se com túnicas finas, grisalhas, e não portavam nenhum tipo de arma, nem sequer bastões ou cajados. 3 desses indivíduos se posicionavam à direita do obelisco, outros 3 à esquerda, e no meio permanecia o chefe, de costas para a construção, como se estivesse a defendê-la. Ablon concluiu que eles estavam receosos e curvou-se em atitude pacífica. Depois, erigiu-se e encarou o que presumiu ser o líder, mas antes de abrir a boca, o próprio anfitrião o saudou. Bem-vindo, Celeste. O hiperbóreo tinha voz rouca, combinada a um sotaque esquisito. Estávamos cientes de sua empreitada. O anjo não decidira se isso era bom ou ruim. Se já o conheciam, sabiam que sua missão era justa, mas que interesse teriam em monitorar o trajeto? Salve, então! Sou Ablon dos Querubins, a quem tenho a honra de me dirigir. Meu nome é Hastir, da casa Blom, nascido na ilha de Thule, descendente dos primeiros homens. Sou o responsável por defender este desfiladeiro a serviço dos magos brancos, confraria da qual faço parte. Ele disse e apontou para os 2 trios a seu lado. Estes são os Carie, meus fiéis discípulos. Os outros são ocultos nas torres. São feiticeiros, como diz a lenda. Ablon não cultivava especial antipatia pelos magos, todavia a experiência em Barak Maru lhe ensinara que, salvo os atlantes, os utilizadores de magia, sobretudo de magia negra, empreendiam sacrifícios de carne, objetivando incrementar seus poderes. Será que Hastir seguia esses termos? Será que os magos brancos eram também carniceiros? Consideram-se inimigos de Deus, como é a gente de Nod? Não somos como eles. O sistema mágico de Enoch é ultrapassado e sujo. Nossa fonte é limpa, mas rica e eficiente. E assim dizendo, Hastir ficou de lado e esticou o braço na direção do obelisco. Subtraímos a energia telúrica, o magnetismo da Terra, que em nosso idioma chamamos de vril. Esses monolitos, como você deve saber, são centrais de força
e marcam os nódulos onde as correntes místicas se encontram. É deles que retiramos a nossa quinta essência. Não vemos, portanto, necessidade de efetuar sacrifícios. Alegra-me sabê-lo, Rastir, da casa Blom. O general sentiu-se aliviado e retorquiu com sinceridade. Meu destino são os Campos Elíseos. Com a ponta do dedo, ele indicou a estrela polar. Solicito a sua permissão para atravessar esse desfiladeiro, bem como para cruzar seus domínios. Negada. Como? Há pouco afirmou que não imolavam seres vivos e agora... Não posso lhe dar salvo-conduto. O bruxo o cortou com um aceno. Entenda, Ablon, dos querubins. O fato de não realizarmos matanças não significa que o deixaremos passar. Em verdade que nada entra estes portões nunca regressa ao mundo lá fora. E você já viu demais, já escutou demais, já sabe demais. Existem muitas coisas para as quais os celestes nos são úteis, afora os tais sacrifícios. Lançou um olhar para o ataúde e completou neutro. Estando eles vivos ou mortos. Ora, saia do meu caminho! O sangue do general borbulhou. Saia da minha frente! Quanta presunção! O feiticeiro empinou o nariz. Está tão ferido que mal consegue andar. Suas armas estão despedaçadas. Em contrapartida, este é o nosso território e nossa casa. Nunca estivemos tão fortes e você tão fraco. Ainda que a sua raça supere a nossa, dessa vez, pelo menos, estamos em plena vantagem. Só um tolo deixaria escapar essa chance. Declarou prisioneiro da Tule e o agarrou à minha custódia. Como legítimo representante dos homens antigos, eu determino que... Súbito, Rastir se calou. Foi calado. Num excesso de cólera, o anjo o imprensou contra o obelisco, os dedos fechados em sua garganta. O que o mago dissera era a mais pura verdade. Ablon estava fraco, abatido e desarmado. Mas, a favor de si, tinha uma causa, um propósito, uma meta que estava além das obrigações militares. Estar sua melhor amiga. Estar sua parceira. Estar que, em certo momento, o amara. Precisava salvá-la e ninguém o deteria, nem que para isso fosse necessário matar.
Deparado, então, com aquele obstáculo, o general sentiu uma fúria crescer-lhe por dentro, uma explosão, uma força primitiva, visceral e incontrolável que ele nunca antes experimentara. Tão frio e disciplinado costumava ser em batalha. Suas íris se enrubesceram, suas feições se encresparam, sua aura se multiplicou em vibrações sanguinárias e naquele instante ele não era mais um querubim, era um monstro. Içando o mago com um só punho, ele o fitou duramente, a cara assassina, os olhos de tigre, os músculos rígidos, os pelos ouriçados. Hashir dos Magos Brancos! Você me acusa de presunção, mas eu lhe garanto que não sou do tipo que ameaça. Eu cumpro. Eis o que farei caso não se abram os portões. O Celeste apertou-lhe a goela e a voz se ampliou num rugido. Com um movimento, vou esmagar-lhe a traqueia, quebrar-lhe a espinha como quem parte gravetos. Depois, trucidarei seus discípulos, destruirei esta cidade e queimarei a fortaleza com tudo que há dentro. Destruirei códices, painéis e grimórios. Em seguida, voarei à sua pátria natal, a ilha de Tule, e ceifarei seus parentes, acabarei com cada homem, mulher e criança da casa de Blom. Esta é a promessa que lhe faço em nome dos céus, em honra de Deus, é a sentença que lhe imponho se me negar passagem. Pendurado, o bruxo se debateu. Guardava um sem número de feitiços na manga, mas nenhum pareceu funcionar, mesmo estando ele colado ao obelisco. O ímpeto de Ablon o superava, sua aura fervia como que anulando os encantamentos mais básicos. Os 6 asseclas nos flancos continuavam livres, as mãos soltas e poderiam ter reagido, mas o medo os paralisara, congelando-os internamente. Sem se dar conta, o general mergulhara em uma espécie de transe. Sedutora era a face da morte e nessas condições seria fácil e cabível se entregar à barbárie. Afinal, não era ele o vingador, o glorioso campeão do arcanjo Miguel? Uma coisa, porém, estava clara desde o início. Se cruzasse aquela linha, a linha do ódio, não poderia mais voltar. Então, resistiu. Inflou-se. Ofegou. Derrubou o tuliano no solo, conteve-se, respirou, segurou firme as rédeas do trenó, virou-se de costas e saiu caminhando. Dera o recado, garantira o acesso, mas a que custo? Que fúria era aquela? De onde vinha? Como domá-la? Estirado no chão, os joelhos dobrados, o pescoço roxo, Rashtir tomou fôlego e, impotente, observou o algoz se evadindo. Mestre, o que devemos fazer? Um dos aprendizes o socorreu. Nunca cogitara ver seu amo dominado. Devemos detê-lo? Não vale o esforço. Ele sucumbirá de qualquer forma.
Há séculos, os nossos antepassados chegaram à Hiperbórea atrás dos Campos Elíseos e nunca os encontraram. Esse rincão não existe. Todos que insistiram na busca cairão. Ele também cairá. Só existe desgraça e infortúnio para além do mar de gelo. Já se abriram os portões do sul. Que se abram os portões do norte. Ordenou. Deixem-no passar. Interlúdio. Etéreo profundo. Sob a crosta do planeta, na mais profunda camada do plano etéreo, há uma região que os antigos chamavam de Estígia e que os celestes conhecem como o Hades. O Hades é um mistério aos que o estudam. Segundo os Malaquins, ele teria surgido espontaneamente como um bolsão em volta do abismo de Lete, o poço que conduz ao centro da Terra, ao Sol interior, como alguns o chamam, batizado pelos gregos de Hélios. Os principais braços do Styx convergem, quase todos, para esse imenso buraco. Não à toa os deuses, quando mortos, eram entregues às suas águas para serem então cremados nas fornalhas do mundo. Com o passar dos anos, o Hades se tornou também uma espécie de prisão para os heréticos. Nos tempos mitológicos, o hábito de copular com os seres humanos não era exclusivo dos Aesíris nem de Odin, que gerou Siegfried. Os olimpianos, supremos ídolos da Grécia, partilhavam do mesmo costume. Zeus, o chefe do panteão, tivera vários filhos carnais, outrora denominados heróis ou semideuses. Alguns, como Héracles, Perseu e Helena, caíram nas graças do pai, enquanto outros se insurgiram contra ele. Esse foi o caso de Minos, o tirânico rei de Creta, e de seu irmão Radamantes, tido como o maior guerreiro humano que já existiu. Por volta de 2300 a.C., em plena era mítica, os dois, influenciados pelo ódio que a mãe nutria por Zeus, reuniram um exército de 500.000 soldados de elite, os famosos Mirmidiões, e marcharam contra o Monte Olímpio. Derrotados, foram confinados ao Hades e lá se encontram até hoje adormecidos em seus templos, descansando em seus mausoléus de granito. O maior desejo de Minos sempre foi conquistar um lugar entre os deuses. Zeus lhe dera um escudo mágico, mas nem isso aplacou sua fúria, de modo que, uma vez derrotado, seu castigo foi perpétuo. Impedidos de deixar a Estígia, o monarca cretense, seu irmão e os Mirmidiões construíram uma necrópole no Hades e, sob seus jazigos, aguardam quietos, deitados, uma nova chance de mover suas tropas. Metatron conhecia essa lenda e enviou um de seus agentes ao templo de Cocytus, no sopé das montanhas, com a missão de recrutar os juízes,
como Minos e Radamantes seriam apelidados mais tarde. O nome desse agente era Cerberus, e sua aparência guardava semelhança com a do anjo Ismael, ex-aliado de Caira, com a única diferença de que era caolho. Fazia poucos meses ele se entregara a Metatron, que o usaria como emissário, como seu anjo das trevas, com o poder de despertar os caídos. Cerberus, seguindo as orientações de seu mestre, adentrou as ruínas de Cocytus. Por algum tempo, apenas caminhou sozinho pelos corredores desguarnecidos, apreciou os frontões e as colunatas, explorou as câmaras e antecâmeras, apreciou os tesouros de perto e, enfim, chegou ao salão dos juízes. Usando a técnica de controlar os espíritos, característica dos Rashmalins e aprimorada graças à sua mais recente aliança, ele convocou o tirano e o herói de uma vez, chamando-os pelo nome, até que as pesadas lápides se arrastaram. Quem ousa? Do sarcófago ecoou uma voz poderosa. Quem se atreve a perturbar o meu sono? Erga-se, Minos, governante de Creta! Exclamou o anjo das trevas. Erga-se, ó soberano, pois o dia de sua vingança chegou. Da cova, erigiu-se o rei Minos, um homem de meia-idade, o tronco robusto, a face coberta por um elmo taurino com um par de chifres dourados. Sobre o peito, ostentava uma couraça de bronze muito bonita, na mão trazia um escudo e, como arma, portava uma maça. Do esquife à esquerda surgiu, com os ágeis movimentos de um gato, o herói Radamantes, um jovem de corpo delgado, armadura brilhante, capacete de queixada pontuda, segurando uma lança, também presente de Zeus. Quem? Trovejou Minos, dando um passo para fora da turba. Quem é você que nos atormenta? Sou Cerberus Ele se curvou. e trago os cumprimentos de meu amo Metatron, o rei dos homens sobre a terra. Ei! O monarca avançou irado. Só existe um rei supremo e seu nome é Minos, filho de Zeus, herdeiro do Olimpo. Ora, mas como, ó grande senhor, pretende conquistar o Olimpo, uma vez preso no Hades? O que Metatron lhe oferece é um futuro de glórias, um universo de batalhas, de louros. E a chance de retornar à superfície, ao mundo dos homens, com o qual tanto sonha. Libertação da Estígia! Minos o observou com cautela. Radamantes agora o escoltava por trás. Quem é Metatron? Metatron é um rebelde, alguém que, como você, procura justiça. Ele foi o primeiro anjo de Deus, mas se revoltou contra os arcanjos, usurpadores do céu, e agora está a um passo de conquistar o planeta. Queremos empregá-lo e a seu exército para que atuem na condição de lutadores, de soldados dessa nova era, para que não sejam mais esquecidos e sim lembrados como heróis.
Mas antes, precisamos que defendam as portas do Hades em nosso nome. Contra quem? Contra os inimigos da nova ordem, contra todos aqueles que pretendem se opor à nossa vontade, à vontade de Metatron e de Minos. Declarou e emendou com um desafio. Será que os seus mirmidões estão à altura dessa tarefa? Garanto-lhe que os mirmidões estão à altura de qualquer tarefa. Se é verdade que esse Metatron tem o poder de nos guiar à superfície, de reviver os nossos corpos físicos, então que prove! Siga-me, por favor. Pediu-lhe Cérberus, e assim os três, servo, rei e herói, andaram até os portões de Cocytus que estavam entreabertos. De lá eram visíveis não só os charcos em volta do Styx e o próprio rio despencando no Lete, como a gigantesca fortaleza de Agartha flutuando sobre o abismo, parada, erguida por alguma força psíquica. Na base da escada, poucos metros abaixo, Minos distinguiu um ser alado, as penas cor de areia, usando uma tanga de pele que o encarava com autoridade superior. Sua presença era marcante e muito forte, apesar do aspecto rústico da barba longa não aparada dos trajes singelos. De pés descalços, Metatron galgou os degraus e contemplou os helênicos Radamantes à retaguarda, se preparou para arremessar a lança caso o irmão fosse atacado ou atacasse, mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Salve, cretenses! Sou o Metatron e venho ao Cocytus para recrutá-los. Serão meus generais nesta batalha. Fora! Fora, Celeste! Este é um santuário sagrado e sua presença o conspurca. Minos o fitou carrancudo. Sou o verdadeiro e único rei. Não sirvo a ninguém. Os outros é que servem a mim. Com o intuito de demonstrar sua força, de provar que era imbatível, o grego esticou a massa e golpeou Metatron. Os movimentos do sentinela, porém, foram mais velozes e incrivelmente precisos. Em vez de responder com truculência, ele o içou pelas axilas, segurou-o com firmeza e decolou, desaparecendo no céu como um raio, tão rápido que nem Radamantes conseguiu acertá-lo. Num curto instante, os dois atravessaram incólumes o manto sólido da terra, as diversas camadas de rocha, de sedimentos e minerais. Depois seguiram voando sempre juntos até o firmamento, e do alto Minos enxergou muitas coisas, algumas belas, outras terríveis, que em todo o caso o deixaram abismado. Suspenso às estrelas pelo anjo supremo, o ex-chefe cretense maravilhou-se ao notar que os homens, na maioria, não viviam mais em casas, e sim em torres cristalinas com 100 janelas ou mais. Os carros e as bigas, fossem de corrida ou destinados à colheita, eram puxados por animais invisíveis que gritavam,
rugiam e cuspiam fumaça. Os navios, sobretudo os barcos de guerra, exibiam couraças de ferro e no convés descansavam pássaros metálicos rematados por caudas de fogo. Os gafanhotos daquele tempo eram enormes. Sob sua cabeça pairavam coroas giratórias e o som que emitiam era igual ao de cavalos trotando. Os soldados modernos empunhavam bastões inflamáveis, pedras de tempestade e hastes de trovão, instrumentos perigosíssimos, capazes de matar com um sopro. O vislumbre durou apenas uns segundos, uns preciosos segundos. Minos queria ver mais, queria conhecer mais, queria tocar, sentir. Porém, regressou às escadarias do templo, às profundezas do Hades, e então Metatron o soltou. Eis a minha oferta, Minos de Creta. Vai se dobrar a minha palavra? Eu me dobrarei. Ele respondeu, convencido de que não era páreo para seu concorrente. Se me prometer a cabeça de Zeus. Isso você tomará sozinho quando os arcanjos estiverem vencidos. A terra abrir-se-á para nós. E quanto às minhas falanges, e quanto aos mirmidões, como os despertaremos após tantos anos? Cérberos, tenho o poder de conjurá-los e os servirá sob as minhas ordens diretas. Curve-se, jure lealdade a mim. Então Minos e Radamantes, acompanhados de perto por seus contratantes, caminharam até as águas do Styx e às margens fizeram seus votos, prometendo lealdade eterna ao rei dos homens sobre a terra. Conforme todos sabiam, desde os tempos mitológicos, uma promessa feita às bordas do rio não pode ser quebrada. Por ninguém. Nem pelos heróis, nem pelos deuses. E foi assim, sem recorrer à força das armas, sem derramar uma gota de sangue, que Metatron angariou seu exército, o maior de todos os exércitos. Shri Bhagavate